Olá pessoal, sejam bem-vindos. O professor Itamar do canal Sacando Matemática. Você viu a pergunta: por que a dízima 0,999 infinito é igual a 1? Então vamos lá, veja aí. Muito interessante essa questão. A dízima 0,9999 infinito, ela pode ser escrita assim, ó: 0,9, 0,09, 0,009 e assim sucessivamente. Não pode? Essa soma desses infinitos números vai dar a dízima, não é? 9, 9, 9, infinito, certo? Os termos dessa soma formam o que? Uma progressão geométrica, uma PG. Então, 0,9 mais 0,09 mais 0,009 mais, infinitas parcelas. Presta atenção nisso aqui. Infinito. Progressão geométrica, uma PG. Como é que nós sabemos? Se eu dividir o segundo termo pelo primeiro, dá um décimo. Se eu dividir o terceiro pelo segundo, dá um décimo, e assim sucessivamente. Faz o contrário agora. Multiplica 9 décimos por um décimo. Multiplicar por um décimo é dividir por 10. Operações inversas. Divide esse número por 10, uma casa para a esquerda. Divide esse número por 10, uma casa para a esquerda. Beleza? Então nós temos aqui, entendeu isso, pessoal? Então nós temos aqui a razão o quê? Um décimo, escrito em fração ou 0,1, né? Correto? Ou 0,1. Então, veja lá. Vamos somar os termos dessa PG. Vamos somar os termos. A fórmula da soma. A soma de n termos de uma PG, no caso aqui uma PG, considerando um número finito de termos, tá? Um n finito. Depois a gente vai passar isso para infinito. Então, como é que é a fórmula? A1 que multiplica a razão elevada a n, número de termos, menos 1 sobre a razão menos 1. Essa é a fórmula dos termos de uma PG finita, com número finito de termos. Lá é infinito, mas calma aí. O interessante nessa questão é a razão. Veja aqui, a razão não é um décimo. A razão é um décimo, tá? Vamos colocar aí n igual a 10. O expoente n igual a 10. Então vai ficar o quê? Vai ficar um décimo elevado a 10, não é isso? Quanto é um décimo elevado a 10? 1 elevado a 10 é 1. E 10 elevado a 10 é 10 elevado a 10. Observa que o 1 está sendo dividido por um número grande. Agora vamos colocar n igual a 100. O número de termos lá é igual a 100. N é o número de termos, né? Então vai ficar como? Vai ficar um décimo elevado a 100. 1 elevado a 100 é 1. E 10 elevado a 100. Olha que número. Então, o que você pode observar só com esses dois valores de n? À medida que eu aumento n, o denominador vai ficando cada vez maior. Denominador vai ficando cada vez maior. Como o numerador não varia, porque ele é 1, o que está acontecendo? O valor da fração está ficando cada vez menor. E vai se aproximar de quanto? De zero. Então, o limite da razão um décimo
elevado a n, quando o número n, o número de termos, tende para infinito, esse limite é zero. Concorda comigo? O limite é zero, porque a fração vai ficando cada vez menor, se aproximando de zero. Então, quando n tende para infinito, a fração vai tender para quanto? Para zero. Então, nós vamos colocar zero aqui. Quando o n for muito grande, vou pegar outro papel aqui. Quando o n for muito grande, na razão 1/10, o n muito grande, esse valor vai tender para zero. Então vai ficar assim, ó. Esse finalzinho que dá. Vai ficar assim, ó. Vamos substituir na fórmula. Vou escrevê-la aqui novamente. Sn é igual a 1 que multiplica a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Vamos substituir. Um valor n grande, um n muito grande. A1, quem é o primeiro termo lá? O A1 é 0,9. Então é 0,9 que multiplica. Para n muito grande, esse q elevado a n, você já viu que deu quanto? 0. Menos 1 sobre a razão. Quanto que é a razão? A razão não 1/10, ou 0,1, menos 1. Então ficou como? Ficou 0,9 vezes quanto? 0 menos 1 é menos 1. Então vai ficar menos 0,9. E 1/10 menos 1 é 1 menos 1/10 com sinal negativo, ou seja, menos 0,9. Quanto que dá essa divisão? Dá exatamente 1. Mostrando-nos o quê? Que a soma dos termos, dos infinitos termos dessa PG, dá 1. Por isso que esse número aqui a gente pode escrever o quê? Exatamente igual a 1. Não é bacana isso? É maravilhoso. Então, eu poderia direto, veja bem, como a razão ela está entre menos 1, 1/10 não está entre menos 1 e mais 1, então nós poderíamos ter usado direto a fórmula o quê? Da PG infinita. Sn não, S é igual a 1 sobre 1 menos Q. Lembra? PG infinita. Não tem N não, né? O N é quando ela é finita, número de termos finito, né? Então, essa soma vai ficar o quê? O A1, quem é? É 0,9. Dividido por 1 menos 0,9, que é 1 menos 1/10, que é a razão. 1 menos 1/10 é o quê? 0,9. Isso aí deu o quê? 1. Eu já poderia ter feito direto aqui, mas eu não fiz justamente para mostrar esse detalhe aqui, ó. O detalhe da razão elevada a um n muito grande. À medida que n tende para zero, o valor da fração tende para... O valor da razão elevada a n tende para quanto? Para zero. Beleza? Então tá aí explicado. Então, fazendo uma extensão dessa ideia, por exemplo, a dízima 4.999 infinito, isso aqui é o que? Exatamente 5. Beleza? E lembrando também que eu posso escrever o que? A parte decimal da dízima, eu posso escrever assim, né? Dizendo que com isso? Que o período é 9. Período é o algarismo que se repete. 1, ou 2, ou 3, não é? Aqui o período só tem um algarismo. Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. Bons estudos. Cuidem-se. Um abraço.